Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês aí às vésperas das homenagens de Iemanjá, com dicas, com energias positivas para vocês. Mas o tema de hoje vem muito envolvido com entes que partiram. Além disso, vamos saber mais sobre a falta e de que forma você pode lidar com esta perda. Será que realmente podemos estar prejudicando pessoas que amamos tanto? Após 3 anos do incidente, do acidente da Boate Kiss, que ainda está em averiguação, ficamos pensando quantos órfãos da Boate Kiss sentem a falta dos pais. E também quantos pais sentem a falta e o rompimento da ligação com os filhos. Até que ponto podemos realmente nos desligarmos daquela pessoa que passaram vidas ou que tinha um projeto de vida junto a você. Vamos falar sobre isso também. Também temos perigos da chuva no mar. Você sabe se realmente a história da tempestade no mar ou na piscina ou no rio pode atrair raios? Tivemos notícias, e está no YouTube, vários casos relatados no ano passado que durante os temporais pessoas foram atingidas por raios. Será que isso é verdade? O Major Coimbra vem nos explicando sobre esse tipo de cuidados. Também, vocês notaram que diminuiu o número de conchinhas na praia? E o chocolatão? Será que é fezes? Vamos saber sobre isso. Hoje aqui, ao menos o nosso chocolatão aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul, tá? E além disso, a importância de preservar o meio ambiente em relação à preservação dos peixes. Tudo isso no programa de hoje, além daquele momento de espiritualidade que você curte tanto, falar sobre o dia de Iemanjá e sobre todas as energias que os orixás podem nos trazer. Boa tarde, Pai Mário. Boa tarde, Viane. Boa tarde a todos. Tudo bem, gente? Falar hoje sobre espiritualidade, eu estava olhando meu Face e vi uma matéria muito interessante ali sobre a espiritualidade. E como tratar disso? Como tu vai tratar desta forma da espiritualidade? Como tu vai tratar também com a intolerância e com respeito? Todos sabem de Viviane Araújo, vou tornar a falar, tá? De Viviane Araújo, esta musa do carnaval. Ela é crente, sim, né? Ela é evangélica, até ela postou em relação a isso, mas de uma forma diferente. Sabe por que de uma forma diferente? As pessoas estão criticando a ela em relação a ela estar representando Maria Padilha, representando um personagem, né? E representando uma entidade da nossa cultura africana. E as pessoas da cultura africana, as pessoas da cultura espírita, estão criticando ela porque ela, uma crente, estaria representando uma entidade. Gente, por que nós, batuqueiro, por que a nossa formação batuqueira tem que ter o preconceito religioso também, a intolerância religiosa, criticando e até com palavras absurdas para ela? Por que nós que cobramos tanto a intolerância, estamos sendo intolerantes com muitas religiões? Gente, quem dirige uma casa de religião, quem dirige uma igreja, quem dirige um culto, ele não é as pessoas que são os fiéis que ali estão, as pessoas que estão procurando uma religião para trazer a paz, para trazer a tranquilidade. Então, não julgue para não ser julgado. A própria Bíblia diz: tire primeiro a trave do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do seu irmão. Por que nós cobramos a não intolerância religiosa e nós mesmos somos intolerantes? Vamos pensar sobre isso, vamos analisar um pouquinho mais sobre isso. Viviane Araújo, Salgueiro, bateria do Salgueiro, estão representando o Malandro, representando Zé Pilintra, representando a Maria Padilha, a própria escola de samba está fazendo isso, né, Viviane? A própria Salgueiro. É a Salgueiro que a Salgueiro, é o tema. Ela está com um samba enredo que é o Malandro. O malandro para nós é o nosso Exu, o malandro para nós é a nossa cultura, o malandro para nós é o brasileiro. É o brasileiro, porque muitas vezes tu vê uma pessoa de branco, que nem eu estou vestindo hoje, aí tu pensa, ou é médico, ou dentista, ou pai de santo. Ao menos no Brasil tem essa ideia, né? Essa cultura. E se colocar uma gravata vermelha com branco, é o malandro. Cara, essa cultura é nossa. Nós não podemos ser intolerantes conosco mesmo. Então vamos respeitar um pouquinho mais. E parabéns novamente ao Salgueiro e parabéns a todas as escolas de samba pela persistência, o aguerrido, pela força que vocês têm.
E acho muito importante até saber sobre isso. Vocês viram aí imagens de Viviane Araújo, vocês viram imagens aí, né, do Salgueiro e sobre o comentário do Pai Mário. E também aí eu vou deixar uma mensagem, uma imagem que é dos nossos ancestrais, das nossas iás, que é: respeite a nossa religião. Né? Estamos às vésperas de carnaval com um tema de samba enredo bastante polêmico, mas que caracteriza aí a cultura afro. Estamos à beira de discursos muito preconceituosos, inclusive estiveram em Porto Alegre aí, discursos muito sérios, né? Homofóbicos e também contra os direitos humanos, que é o direito de crença, que é direito humano. Então, nos preocupamos com isso, principalmente nós aqui que somos da comunicação. Além disso, em vésperas de dia de Iemanjá, onde várias oferendas são realizadas, onde vários movimentos são realizados, procissões, mas falam dos bandistas, né? Mas a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes também, que agora não ocorre mais, né, por água, mas principalmente por terra, quanto lixo fica. Isso também não é comentado. Mas se eu não me engano, na verdade, acho que voltou por água. Eu não tenho essa informação ainda. Mas a gente tem que saber o seguinte: os cuidados com a poluição urbana e do meio ambiente, porque a poluição urbana também faz parte do meio ambiente, né? Então, acho que essa é a importância, daqui a pouco não está implicando com a procissão Nossa Senhora dos Navegantes, assim como complicam com os rituais africanos, vão complicar com os rituais evangélicos, e daqui a pouco ninguém pode mais nada, não pode se manifestar publicamente sobre a sua fé. Então respeite todas as religiões. Esse vídeo apareceu no programa da TV Urbana ontem, do Arlindo Cruz. Eu quero que vocês assistam, está no nosso Facebook, né? Facebook/Vivina TV. Assistam esse vídeo, que é o respeito a todas as religiões. Nosso programa tem como principal religião a religião africanista, mas a defesa dos direitos humanos e o respeito a todas as religiões, para que a gente possa ter realmente essa tranquilidade de trazer uma informação, e tão bonito que é poder respeitar o outro na sua integridade. Quando bate a saudade, certo, de um ente querido, não interessa qual a tua religião. Não interessa qual é a tua religião. Bateu a saudade de uma pessoa, ou que está em outro local, ou que já partiu, não interessa a religião. O sentimento é um. O sentimento é um só, gente. A proximidade, querer ter a proximidade daquela pessoa. E muitas vezes tu acaba te escondendo sobre capas e acaba te escondendo sobre máscaras que tu não quer mostrar para a sociedade. É o chorar sozinho. E me diz uma coisa: quando nós formos lá para baixo, quem vai ser diferente do outro? Quem vai ser de cor diferente, de condição financeira diferente, mais gordo, mais magro, mais baixo, mais alto, homem, mulher, ou homossexual ou não? Quem vai ser diferente? Ninguém vai ser. Ninguém vai ser diferente. Então, vamos cuidar um pouco mais de nós mesmos aqui. Estou falando na questão da saudade, porque nós vamos entrar nesse assunto de família, nesse assunto de entes queridos que partiram e que vêm nos visitar e não. Mas faça primeiro aquela reflexão. 3 pontos. Vamos colocar 3 pontos. Intolerância religiosa. Vamos começar por aí. Tanto contra nós, afrodescendentes, nós que temos a cultura africana, quanto a quem é protestante, quem é católico, quem é umbandista, quem é budista, quem é judeu, sobre todas as religiões. A intolerância, começamos por aí. É a mesma coisa. Se hoje uma pessoa chegar e disser assim: eu sou islâmico, primeira coisa que vão dizer: cuidado, é homem-bomba. E não tem nem noção o que é o respeito pelo islamismo. O que é o islamismo? Só tem já aquele preconceito de ser... Do terrorismo. Do terrorismo. Né? O preconceito que tinha com a nossa religião, qual era? A ignorância, a burrice, a pobreza. E nunca foi assim. Nunca foi assim, muito pelo contrário. Getúlio Vargas, presidente Getúlio Vargas, tinha uma casa de religião que ele ia, não vou dizer aonde, certo? Tinha uma casa de religião que ele frequentava. Presidente do Brasil, Lupicínio. Deu abertura, Lupicínio, tantos, não vamos Falamos não vamos de militar, citar. Falamos de políticos, né? Sim. Falamos, né? Não vamos citar o nome de artistas. todos, que é uma artista que hoje eu ainda estava também olhando no YouTube de manhã, que eu gosto de acordar e escutar uma música,
Clara Nunes. Oh, nossa guerreira. Clara Nunes, a nossa guerreira, que levou a voz do Brasil para o mundo. Isso nós estamos falando dos mortos, nós temos Gilberto Gil. Aquela que cantava com um monte de coisa na cabeça. Poxa vida, meu. Um monte de coisa na cabeça. Carmen Miranda, lembrei. Com um monte de coisa era as frutas na cabeça. Carmen Miranda. Carmen Miranda levou o samba, levou a baiana e levou a cultura africana para os Estados Unidos. E nós comemos banana, né? Diz que está em extinção, comemos banana. Sinal. Pois então. Então, gente, vamos fazer essa reflexão. Vamos ver aonde nós estamos pecando e aonde nós não estamos pecando. Dia de Iemanjá, dia de mamãe, dia de saudar mamãe, dia que muita gente que não é batuqueira vai até a beira da praia. Também. Largar uma florzinha ou já vi gente assim, ó, com uma moedinha escondida, com quem não quer nada e largando as moedinhas para Iemanjá, né? Iemanjá, nossa grande mãe Viviane. Dia 2, ou melhor, aqui na nossa cultura, no Rio Grande do Sul, a gente sempre comemora do dia 1º para o dia 2, né? Que a gente tem essa questão do feriado. Nossa Senhora dos Navegantes, o que nós vamos pedir à nossa mãe? O que nós vamos pedir à nossa mãe neste ano de muita turbulência que vai acontecer, principalmente política? O que nós vamos pedir para ela? Mãe, me traga clareza. Que seja, ou melhor, que seja claro a minha vida, assim como são claros as tuas ondas e a espuma do teu mar. Vivi? E eu estou aqui já procurando aqui as nossas agendas aí de cidade de Porto Alegre, mas a gente também se preocupa muito como as pessoas estão se reverenciando, como as pessoas estão se envolvendo com o dia de Iemanjá. Nós temos aqui, né, obras de Jorge Caô, já sei, para vir para cá, os meninos já me xingaram ontem. Os barcos, os baús, as oferendas, as ferramentas esculpidas em madeira de Jorge Caô que trazem símbolos que eu vou trazendo aqui para o Pai Mário e o Pai Mário rebate para mim, tá, Pai Mário? A importância e qual o sentimento, o simbolismo da âncora no que se refere a Iemanjá. O ancorar, o aportar, o chegar ao porto, ao colocar a âncora no mar é onde você traz a segurança. O sentimento de Iemanjá, que Iemanjá disse para um pescador, que tem um ponto que diz assim: o pescador pegou o veleiro e foi pescar no reino de Iemanjá, e Iemanjá pediu para ele: solte a sua âncora, ancore aqui que você terá a prosperidade dos seus peixes. Esse é o sentimento da âncora, da segurança. O leque. Quem nunca sentiu a brisa na beira de um mar, né? Aqui nós não temos brisa, aqui nós temos nordestão. Nordestão. Quando não é nordestão, é o vento sul batendo. E quem não sentiu o aroma do mar, o aroma do peixe? É o leque de Iemanjá, soprando para longe todos os mares, todas as enfermidades e todas as angústias que nós carregamos junto conosco. E o Obebé? O Obebé de Iemanjá. O Obebé de Iemanjá é o mesmo Obebé de Oxum. E ela se banha e ela se olha no espelho. E quando ela olha no espelho, ela está vendo também o reflexo de toda a maldade do mundo, de toda a negatividade do mundo. O Obebé de Iemanjá traz a clareza dos seus olhos, a pureza da sua alma e a doçura do seu ser. E eu tenho uma pergunta que entrou pelo Facebook. Você pode participar do programa pelo Facebook, Vivi na TV. Pode participar também do programa pelo YouTube. Ali você pode deixar seus comentários e nós estamos sempre recebendo a mensagem sobre os seus comentários, que é Vivi na TV. Você vai lá, te inscreve no Facebook que a gente vai trazer essas informações. E também você pode participar mandando um WhatsApp, 9645-3434. Essa aqui ele trouxe com vários simbolismos de herês, de crianças, de cosmos, poderia dizer, enfim, como você se identificar em casa. Dentro dos barcos de Iemanjá. E é uma pergunta que entrou pelo Facebook: qual a diferença entre a Iemanjá moça, que está lá do lado do Pai Mário? Acho que a gente pode tentar lá buscar aquela imagem, né? Da Iemanjá moça e da Iemanjá, que é a Iemanjá que a gente chama de moça e velha, né? Que nós mostramos ontem, essa escultura do Jorge Caô. A Iemanjá moça, mãe Viane, ela... Vamos começar com a velha, então, que está aí, né? A gente eu diz que é velha, vou tirar ela do barco de novo. Eu não gosto dessa expressão, a velha. Eu também não gosto. Muito pelo contrário, para mim teria que ser a expressão da sábia, da mãe... Que perigo. Não cai, Viviane.
creio que não cai. Não, ela tá faltando a base dela. É a É. sentadinha, falta a Aham. cadeirinha, que ela tava dentro do barco, eu tirei. É a mãe da criação, é a mãe da ternura, é a mãe da sabedoria, a mãe de tudo. Então, por isso que nós temos a Iemanjá Moça e a Iemanjá Velha. Ah, mas a Iemanjá Moça também não é? Sim, ela também é. Mas é a representação da sabedoria, da energia daquele que foi o primeiro ser criador. Então, Iemanjá Velha tem essa representação para mim. Eu não posso falar Da ancestralidade. da ancestralidade, eu não posso falar como nós tratamos na nossa nação elas, porque eu vou estar aí Entrando em mexendo fundamento, com fundamentos e eu não gostaria disso. Então eu estou tentando ser, se alguns olharem e disserem assim, o Pai Mário não está sabendo explicar, não é isso, gente. Eu estou tentando ser claro para as pessoas que são leigas, porque o nosso interesse é com as pessoas que são leigas, para que elas possam deixar de ser leigas em algum momento. Então, esta criação da Iemanjá Velha. Agora vamos para a Iemanjá Nova, tá? Vamos para a Iemanjá Nova. A Iemanjá Nova, ela é a cuidadora. Ela é a que ajuda a cuidar dos velhos, como aqui na representação, ela ajudando o Oxalá Velho. Abre junto com o Oxalá Velho, abre um pouquinho mais o vídeo, Maurício. Aí, beleza, aí tá bom. Ela está ajudando Oxalá, ela está encaminhando Oxalá e cuidando, sendo o guardião dele. Então, a moça para nós tem essa representação também de cuidar dos velhos. Ela, como sendo uma mãe maior, como a gente coloca desta forma, ela sabe como orientar os outros em relação aos velhos. Porque uma das lendas que tem de Oxalá, Viviane, foi que Oxalá foi confundido, certo? Na terra de Oió, se eu não me engano, e foi aprisionado durante séculos. E quando tiraram Oxalá, que aprisionaram ele moço, e quando tiraram ele já estava velho. Então, quem mostrou e quem trouxe Oxalá foi Oxum e Iemanjá, assim como Chapanã também. Então, a moça, ela cuida dos velhos, ela tem aquele cuidado da guerreira, da mãe menina. E nós temos a representação aqui, já nos bonequinhos, que eu amei esses bonequinhos, eu acho que eu vou aí pedir pro Jorge Caô também conseguir para mim esse fornecedor dele, que é o Odé Otim. São os filhos de Iemanjá? São os filhos de Iemanjá. Em algumas culturas do nosso africano, Iemanjá casa com Odé, Iemanjá moça casa com Odé. Em outras culturas não, certo? Mas para Iemanjá Velha, Odé e Otim são os filhos dela, né? São cria dela, como se diz, que todos os orixás são filhos dela também, mas Odé e Otim são aqueles mais arteiros, aqueles mais espoleta, que quem cuida deles é a Iemanjá. É a mãe Iemanjá. Tanto que também, já usando essa mesma cultura, para Oxum, certo? Oxum cuida de Agelu, a Dokô, Oxum Dokô cuida de Agelu. Então, Iemanjá cuida dos arteiros ali, que é Otim e Odé. E Oxum cuida do outro arteiro, e a Dokô cuida do outro arteiro, que é o Agelu. Dentro das culturas pagãs e também das celtas, existe o barqueiro, né? Então, a morte representa a entrega da alma ao barqueiro que levará sua alma até os deuses celtas. Dentro da religião africana, todo mundo relaciona muito a relação do desligamento, do encaminhamento da alma ou do espírito e do Egum a Yansan. Aqui nós temos uma bonequinha de Yansan. E qual a ligação de Yansan com o Iemanjá? Esta ligação de Iemanjá e Yansan tem até aquele ponto de Umbanda que diz assim: eram duas ventarolas que voavam sobre o mar. Uma era Yansan, o Eparrei, a outra era Iemanjá, o Miodoiá. O que quer dizer essa ligação das duas? Gente, a maré do mar vem com os ventos de Yansan. Yansan e Iemanjá têm esta ligação muito afetiva. E para nós na nação, tem a cultura da Yansan, que cuida das almas, que cuida dos eguns, e entrega a Iemanjá, e Iemanjá leva para o fundo do mar para a purificação. Tanto que existem alguns pontos também de Umbanda e pontos de Exu que diz que a maior calunga ou lá no fundo do mar, porque Yansan entrega a Iemanjá e Iemanjá leva os espíritos à frente, né? Alguns espíritos fogem desta ligação, alguns espíritos rebeldes que querem ficar ou têm essa ligação familiar, essa ligação muito grande, acabam fugindo dos braços de Yansan, Viviane. E quando nós temos essa fuga, será que nós, seres encarnados, não estamos atrapalhando aquele que partiu? Bastante. Sabe por que bastante? Por causa daquele sentimento que eu falei ali no começo. Todos nós temos saudade, nós somos egoístas. Nós, o ser humano, ele é egoísta.
porque no egoísmo dele ele não quer perder nada. E perder um ente querido, muito mais ainda, gente. Muito mais ainda. Mas nós estamos perdendo a carne, não perdendo a energia, não perdendo o espírito, não perdendo a energia que aquele espírito passa para nós. O ser amado, o ser querido, que a gente invoca muitas vezes, eu sei, ou melhor, eu não sei, porque se Deus quiser, e os meus orixás me permitiram, eu digo Deus Olorum para nós, me permitir, eu não quero nunca ter a lei da vida ao contrário, um pai ou uma mãe ter que enterrar um filho. Não quero passar por isso. Se Deus me permitir, se meus orixás me permitir, e se quem estiver passando por isso, que tenha muita força, que tenha muita luz e tenha muita energia em relação a essa perda. Nós temos a Boate Kiss, 3 anos da Boate Kiss Santa Maria. Ninguém foi condenado, ninguém foi averiguado ainda. Pois é, até aí tudo bem, mas quantas famílias foram condenadas? Quantos órfãos estão ainda? Quantos órfãos? Órfãos não é só o filho, não. O órfão é o pai, é a mãe, é o avô, é o irmão, é o tio. Universitários que estavam ali festejando. E a dor. Quantos não dizem assim, ai meu filho, por que tu me abandonou? Chega a me dar uma... Por que tu me deixou? Por que tu me abandonou? Minha mãe, por que tu me deixou sozinho, minha mãe? Isso dói. E quando tem essa dor, tu traz a energia daquele espírito que partiu. Mas também tu traz a energia de espíritos que estão em busca do amor, que estão em busca de uma luz que não tiveram. E aí elas vêm e te trazem o mal. Espíritos que se aproximam de ti, na realidade não querendo te fazer o mal, mas te fazendo o mal. E famílias e espíritos de familiares que acabam vagando por aí porque não dão a liberdade a ele. Não soltam as amarras entre a vida material e a vida espiritual. Cordão umbilical. Porque existe uma mãe, porque existe um pai, porque existe uma esposa, porque existe um esposo que fica puxando aquela espírito de volta pela saudade, pelo egoísmo. Ser humano é ser egoísta. Ser humano é não confiar, não acreditar em si próprio. E ser humano é tentar entender aquilo que não é explicado por ninguém. Mas ser humano também é amar e deixar o seu amor ir na hora certa, seja ele encarnado ou desencarnado, seja simplesmente o estar ou como estar. E dentro do movimento espírita, e já está aí publicado no nosso Facebook, a história de nosso querido mentor, médium e tribuno baiano Divaldo Franco, que na adolescência teve uma paralisia nas 2 pernas. Durante 6 meses ele recebeu tratamento médico dos mais variados, não encontrando a causa. Essa paralisia ocorreu logo após a morte de um irmão. E Divaldo decidiu recorrer a uma senhora espírita que prontamente atendeu o pedido de lhe dar o passe. A experiente trabalhadora do Cristo estendeu as mãos em indicação de passe. E em seguida sentiu a presença deste irmão, né, eu estou falando aí de Divaldo Franco, falecido há pouco tempo. Diante do passe, ela disse, levanta e caminha. Aliás, uma passagem bíblica, né, Pai Mário? Levanta e caminha, também Jesus Cristo tem dentro dentro da Bíblia. E Divaldo Franco não houve mais problemas com ele. Ele que já passou por 80 países divulgando a doutrina espírita, foi a fundo no assunto do espiritismo e dos estudos da doutrina espírita e que traz esse relato em suas palestras. Então, até que ponto nós precisamos chamar por aquele espírito? Sabe o que eu vejo, Pai Maria? Até temos uma matéria daqui a pouquinho com o Major Coimbra sobre riscos das chuvas e temporais no mar. As pessoas que morrem em acidentes ou por fenômenos da natureza, ou até mesmo houve um casal com crianças que faleceu por uma rede elétrica aí, com todos esses temporais, caiu em cima do carro e eletrocutou toda a família em São Paulo. O que a gente pensa? Será que eles estavam prontos para a hora da morte? Essas presenças podem se manter no nosso meio, até trazendo prejuízos, como foi 6 meses de tentativa de Divaldo Franco, e por não saberem para onde ir?
Esta questão do espírito, não saber como aconteceu com o Edivaldo, por exemplo, gente, todos nós precisamos de uma orientação, kardecista ou não, quando se trata da nossa mediunidade, certo? A nossa mediunidade, ela pode estar aberta e trazer, como foi o caso do Edivaldo, certo? Espíritos que acabam aprisionando esta pessoa. Acabam aprisionando, sim. Tu é médium, tu não trata dessa mediunidade ou tu não dá bola e acaba acontecendo isso. Quando há uma morte trágica, quando há uma morte por acidente ou uma morte, por exemplo, de um assalto acompanhado de homicídio, tá? Que é latrocínio que se chama, né, Viviane? Uhum. Isso, né? Quando há um acidente familiar ou a pessoa infarta, que não está preparada, nós nunca estaremos preparados para a circunstância da morte. Mesmo sendo sabedores de duas certezas que nós temos na nossa vida, do nascimento e da morte. No decorrer de toda esta linha que nós criamos imaginária ou não entre a vida e a morte, a gente não sabe, mas nós tememos a morte porque nós tememos perder o nosso corpo material. É muito difícil para aquele que não tem uma espiritualidade, para aquele que não entende o que é a morte, para aquele que não entende os caminhos do outro lado. Ninguém voltou para contar. Gente, voltar em carne, né? Porque em espírito, de formas como nós temos o nosso grande amado, puxa vida, esqueci o nome dele agora. Chico Xavier? Chico Xavier. Eu sou assim, gente, eu digo mesmo, esqueci, não adianta. Chico Xavier. Quantas cartas ele psicografou para nós? Nós temos, por exemplo, filmes hoje que relatam nosso lar, que relatam a espiritualidade. Nós estamos falando da cultura espírita, que faz parte da cultura africanista, sim. Nós trabalhamos com caboclos, nós trabalhamos com Exus, que foram seres que tiveram encarnação. E todo ser que ele teve encarnação, ele foi e é um espírito. Ok? E o espiritismo e o espírito estão muito ligados. Então nós, da cultura africanista, respeitamos muito esta questão. E um espírito... André, vê se tu consegue colocar para mim de novo aí a foto, aquela que eu pedi para vocês. E um espírito, gente, ele pode sim se aproximar de um ente querido desta forma, como está aí. Esta foto até eu achei ela maravilhosa, tirei ela ontem do Face, certo? Ela é uma foto pública, tá? Tirei ela do Face, do quê? Não se sabe ali se é uma mãe, se é uma avó, se é uma tia cuidando da criança. Um ser de luz. Mas também pode acontecer de um ser não tão iluminado tentar se aproximar e tomar conta daquele corpo e levar à loucura, porque a família não vai compreender o que é um espírito, levar à doença de uma paralisia, levar à enfermidade da insanidade. Isso é um espírito se apossando. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter, Viviane. E essa aproximação do espírito para quem é médium é fato. Ontem eu ainda falei, ou vamos colocar assim, semana, eu venho falando há muito tempo, cuidado com as crianças que conversam sozinhas. Cuidado com as crianças que brincam sozinhas e tem o amigo imaginário. É bom, é a fertilidade da cabeça da criança? Sim, mas também há o risco da mediunidade. Se essa criança conversa com o amiguinho sozinho, chora muito à noite, se bate muito para dormir, muito cuidado, gente, muito cuidado. E a gente tem que ter todos esses cuidados, porque a religião vem no sentido de apoiar os vivos, o encaminhamento das almas e também essa energia que nós chamamos, né, de eguns. Mas dentro da cultura africanista orixá, existe a crença de que Inhansã recebe os espíritos e encaminha Iemanjá, que leva até o Lorum, leva aos braços de Iemanjá. E entre esse meio termo, esse meio caminho, muitos espíritos estão perdidos, cegos, pois diz que o Egum é cego, né? Ou o Egungun é cego, não sabe o seu caminho, e principalmente aqueles que não querem evoluir, que querem ficar presos a situações gravíssimas, como o uso de drogas. Por que tantos jovens se entregam mais facilmente ou menos facilmente em situações relacionadas a drogas? Nem usuário de droga, tá com o outro amigo que usa droga e daqui a pouco
sofre um acidente? Por que pode aquele amigo que é usuário de droga, leve, pesada, não sei, ou estar num conflito espiritual, atrair um egungum ou um egum ou um espírito sem luz, e quem está junto sofrer o acidente e até vir a desencarnar? Pode. Preocupações de mãe com o final de semana de festa. Pode sim. Posso trocar de lugar? Posso sentar do Claro, lado? Não. Deixa eu aqui. Esqueci. Deixa eu aqui. Claro. Deixa eu aqui. Senão eu vou dar um baile nos gurias só por isso. Assim, ó. Gente, quantos assassinos, quantos serial killer existem por aí? Quantos morreram, graças a Deus, tirados daqui? Muitos, né? Só que esses espíritos são chamados espíritos pagãos. Espíritos de pessoas que não é que já tinham um outro espírito, mas pode vir também na sequência, mas um serial killer, normalmente ele já é um mal por si próprio, e aí ele desencarna, só que ele não passa, não é que nem o Chuck, boneco assassino, tá? Que um serial killer encarnando um boneco, certo? Mas não são mitos, são realidades de vários espíritos ruins que tem por aí. Quando há a proximidade da droga, quando há a proximidade da bebida, vem esses egunguns, vem esses quiumbas, vem esses seres que a gente pode botar 300 nomes, só tiro o nome do egum, porque o egum para mim é diferente, certo? Vem esses espíritos e se apossam dessas pessoas. Levam as pessoas à droga, levam as pessoas à loucura, levam as pessoas a cometer atrocidades terríveis. Sim, atrocidades terríveis. Mas o espírito daquele rapaz que entrou lá no colégio nos Estados Unidos, que matou várias crianças lá, ele morreu lá, ele vem para cá, gente, o espírito ele não tem local, ele não tem espaço, ele pode ser da França, do Brasil, de qualquer local e virar em qualquer local. Ele não tem tempo e espaço, então ele se aproxima de qualquer forma. Então essa ligação da droga, essa ligação da bebida com os nossos jovens tem sim esta ligação com o espírito, sim, Viviane. Já dizia Jesus Cristo, me diga com quem andas que eu direi quem tu és, mas no sentido do perigo que é as suas escolhas, os seus perfis. A gente tem aqui um público muito jovem no horário do programa, então você tem que selecionar. Vai para uma festa aí, os carnavais, o carnaval de Porto Alegre, o carnaval aí do litoral, Planeta Atlântico, enfim, tantas outras festas. Não é lá o problema é quem pode estar ligado a essa situação. Então tome cuidado, o trânsito, nós já botamos a matéria ontem do Major Coimbra, falando sobre o trânsito. E você que quer aí ter a sua segurança de carnaval, sua segurança de ano, aquela proteção para os estudos, para os concursos, pode consultar no Litoral. O telefone para agendamento de consultas no Litoral é o 3084-3434. Também para Porto Alegre haverá atendimento, 3084-3434. Quer saber mais? Quer ver de novo aí a história? Aproveita e entra no YouTube e sabe mais informações sobre o nosso programa. Falando em acidentes que podem trazer problemas de desencarne, há 2 anos atrás nós vimos alguns vídeos de uma mãe que foi salvar os 2 filhos diante do temporal. Aquela história que a avó disse, sai da água, guria, que tá caindo raio, sai da água que tem tempestade. E nós temos esse vídeo aí compartilhado no YouTube e também no nosso Facebook, Vivina TV. Agora eu pergunto para você, será que isso é verdade? O Major Coimbra, que coordena ali a Operação Golfinho, vem nos trazendo essa informação. Nós não recomendamos, quando houver aquelas tempestades elétricas com muitos raios, a gente recomenda que as pessoas saiam da praia. Os nossos salva-vidas estão treinados para detectar, eles têm um cálculo que eles percebem quando a praia fica muito perigosa, então ele vai evacuar. Ele vai então pedir para que todas as pessoas saiam da praia porque elas correm o risco de serem atingidas por um raio e virem a morrer até. Dica importante, muito importante para quem está no litoral aí e que achava que era crendice. Mas vamos lá, a orientação do Pai Mário de Oxalá, que recebeu uma cartinha aqui, ó, sempre abro no programa para que você tenha atualidade. O endereço está aqui, ó, Casa de Ançã, chegou aqui da Morgana, tá vendo? Largou aqui no correio e chegou para nós. Vou abrir aqui para que a gente possa, né, ter essa orientação. Que é a Maria, posso fazer, né, a trilha sonora? Posso fazer a trilha sonora? Quando o carteiro chegou e meu nome gritou,
com uma carta na mão. Quero ver tu continuar a música. Os Continua. guri estão largando e vão embora. Continua a música, quero ver. Ah, não. Não lembra, né? Não. Meu nome é Morgana. Fui casada há 32 anos e me divorciei. Olha, 32 anos do lado de uma criatura e se divorciar é uma dor terrível. Terrível. Arrumei outra pessoa depois de 4 anos. Mas também não deu certo. Gostaria de saber se ainda vou ser feliz com alguém. Tenho que terminar minha casa, vou conseguir. Tenho dedo podre pra homens. Não, tu não tem, amiga. 32 anos, Morgana. 32 anos casada. Tu não tem corte afetivo. 32 anos casada, pode ser que depois, só um pouquinho. Sempre tive. Gostaria que o pai Mário jogasse pra mim. Obrigada e abraços. Ela mandou no dia 20 de janeiro. Tá aí Por a cartinha. favor, por favor. Morgana, 32 anos pode ter o dedo podre mesmo, né, minha filha? Mas, sinceramente, 32 anos... Azar do amor tu não tem. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá, 12, 24, 58. Morgana, 32 anos com o dedo podre. Oxalá. Depois ficou mais 4... Depois de 4 anos, eu outra pessoa. Então, no total dá 36 anos de casamento. Entre um e outro, né? Não, ela ficou 4 anos sozinha. Ah, ela ficou 4 anos sozinha, tá. Então, vamos lá. É o luto, né? Acho que o luto é importante. Cara, olha Iemanjá aqui. Bota aí pra mim. Pega aqui, pega aqui. Ô, pega ali. Eu não vou nem mexer, tirar a cartinha aqui de baixo. Olha aqui. Ô, dô xererê, ô, dô minha mãe. Morgana, deixa de ser boba, guria. Deixa de ser boba. Pegou aqui, André? Conseguiu aqui? Tá, derrubei. Acabei de derrubar ele. Derrubei ele agora. Guria, deixa de ser boba, sabe por quê? Tu não tem dedo podre nenhum. O teu único problema é o seguinte, tu viveu 32 anos com uma pessoa. Tu, por mais que tu não queira, tu está carregando ainda o pensamento daquela pessoa. Tu ainda está com aquela pessoa, a convivência daquela pessoa junto contigo. Por isso que tu acha que tu tem dedo podre. Não tenta encontrar nas outras pessoas, certo? Não tenta encontrar nas outras pessoas o que tu tinha no teu outro casamento. 32 anos, meu amor, não é dedo podre, não. Parabéns pela tua paciência e parabéns por ter tido esse relacionamento por todos esses anos. E Iemanjá novamente aqui dizendo aqui, Morgana, novamente, mamãe dizendo aqui novamente aqui, o quê? Morgana, deixa de ser boba, guria. Deixa de ser boba porque tu não tem dedo podre nenhum, ok? Nenhum. Bora lá. Dedo podre é aquela que não consegue ninguém, amiga. Ou que aí realmente quando consegue é uma desgraça. Tem outra pergunta aqui, vou entrar pelo WhatsApp aqui. Até eu ia entrar no assunto dos órfãos da Batiquis, mas vou entrar aqui mais um pedido de orientação. Pai Mário, estou namorando um rapaz há 3 anos. Ó, né? 3 anos também não tem dedo podre, não é? Tem namorado há 3 anos. Mas ele anda meio devagar, meio tartaruguinha, sabe? Não quer trabalhar, não quer estudar. E eu sou pra frente. Quero estudar, quero me formar e quero um grande sucesso financeiro. Mas estou vendo que ele não quer evoluir. Gosto muito dele. Será que devo manter essa relação? Eu sou de 9 de março de 91 e ele de 92. Ela quer crescer e ele fica lá só no romantismo. Não, aí não é ser romântica, é vagabundo mesmo, né? Desculpa, perdão, não era pra falar isso. Amiga, meu anjo, mulherzinha, a tua vida profissional é uma coisa, a tua vida afetiva é outra. Tu tem muito ainda pela frente. Cuida do teu profissional, cuida do teu estudo, cuida do teu trabalho. Esse relacionamento não vai adiante. Sabe por quê? Tu pode ter todo o amor do mundo por essa pessoa, mas chega um momento que começa a terminar, porque cada um puxa a corda para um lado. E quando cada um puxa a corda para um lado e não tenta compreender um ao outro, o relacionamento está terminando. Acabou. E é o que vai acontecer entre vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão tomando direções diferentes. E aí tu vai começar a entender a tua vida e entender o que a vida está te proporcionando. Ok? Continua fazendo o que tu está fazendo. E esse rapaz, infelizmente, não é tu que tem o dedo podre. Ele que é podre. Tá? Infelizmente. E se tua mãe estiver assistindo o programa, dá uma forcinha para ela, liga aí, pode ser atendida no litoral. O telefone é o mesmo, 3084-3434. Ou até mesmo a teleconsulta. Mas eu, se fosse tu, já trazia a roupa da guria, trazia uma roupa dele, pra acertar essa relação
para empurrar ele ou para seguir caminho aí. Olha os pássaros aqui cantando, viste? Graças a Deus, a casa de Iansã é abençoada. É abençoada. Vivi, depois que minha tia faleceu, a minha vida dá muita coisa errada. Luciano de Cachoeirinha, hein? Ele é de 78. Sou filho de algum Megê. Era de religião e nunca mais não fiz a Sou filho de algum Megê. Era de religião e nunca mais não fiz as limpezas de final de ano. Abraço. Gostaria que jogasse os búzios pra mim. Eu acho que a tia dele deve ter sido mãe de santo ou coisa assim, porque ele ficou meio difícil aqui de entender. Mas acho que desde que ela faleceu, tudo começou a dar errado. Pro Luciano de Cachoeirinha. Mandou pelo WhatsApp. De fato, aqui o que mostra para mim aqui é que ele tinha uma ligação muito grande com alguém de religião e essa pessoa guiava muito ele. Luciano, as coisas estão dando erradas para ti, não é só pelo fato do afastamento que tu estás na religião, tá? Mas existem alguns, olha, não é, gente, as coisas não são, nem tudo é coincidência, porque a Viviane abre o WhatsApp ali, a gente não fica... Entrou agora. Não fica olhando Entrou há 20 minutos as perguntas, tá? Mas ele tem alguns espíritos junto com ele atrapalhando ele, porque ele tem uma mediunidade muito grande. Filho de Ogum Megê, tá? Provavelmente em Umbanda, certo? Mas Ogum muito forte ao teu lado, tanto Ogum e Iansã, mas em Iansã marcando aqui espíritos negativos na tua volta e te derrubando. Então, velho, tu precisa de uma consulta, não adianta só pela TV que não vai resolver. Não vai resolver porque tu tem outras coisas tratando da tua espiritualidade, alguns chakras que precisam ser fechados para que a tua vida possa ir para frente, tá? Não é culpa da religião, é culpa dele mesmo por não cuidar da espiritualidade dele. Então, meu amigo, corre, né? Acho que tu pode ser atendido aqui em Porto Alegre, na Casa de Iansã, que o endereço já vou deixar aí para vocês, tá? Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Ou então ser atendido na cidade de Tramandaí. Mas você pode ser atendido e como você já foi de religião e é de religião, na verdade, aconselho a consultar pessoalmente, certo? Telefone para agendamento é o 3084-3434. Vivi, me dá uma dica para levar no dia 1º para o dia 2 ou no dia 2 para Iemanjá, no qual eu posso agradar os orixás. A dica a gente já deu bastante no dia de ontem, mas no dia de hoje a gente está trazendo aí as rosas, né? Você pode levar as rosas brancas para Iemanjá, pode levar os barquinhos, né, com as oferendas para Iemanjá, e se ainda quiser agradar ao Oxum Iemanjá, você que está na cidade e tem um rio ou praia como aqui, nós temos o Balneário Ipanema, né, pode levar rosas amarelas para Oxum, rosas vermelhas para Iansã e rosas brancas para Iemanjá. Essa é uma dica. A outra dica é você preparar também agora, nesse mês de fevereiro, as plantas para atrair boa sorte para caso o ano todo, que é o vasinho de 7 ervas. Como o pessoal fica com muita dúvida, nós colocamos aí passo a passo no nosso Facebook, /Vivina TV, como fazer o vasinho de 7 ervas. Desde a preparação do canteirinho, do vaso, das sementes, das mudas, para que você possa realizar esse plantio, pedindo a Mãe Iemanjá que esse ano seja de boas energias na sua casa. Já que foi pedido as dicas, tá? Né? A gente tem que trazer todas essas dicas importantes na sua vida. Agora, uma outra dica que eu não vou deixar de dar é falar com um biólogo, para saber a importância de você que está indo para o litoral até fazer essas oferendas, mas também ir curtir com a família e os feriados prolongados, de cuidar do nosso meio ambiente e não deixar lixo na praia. Quer ver por quê? Conversa aí com o nosso querido amigo Fernando sobre os cuidados no litoral. É algo assim ó, que a gente pede encarecidamente a todas as pessoas que venham aos balneários do Rio Grande do Sul, não só Tramandaí, a posição quanto à questão dos resíduos. Isso é uma questão emblemática muito séria, que interfere diretamente na fauna. Existem muitas aves e animais marinhos que um dos problemas maiores envolvendo resíduos é o plástico. E é um dos que a gente mais usa. Entende? É um canudinho, é a tampa, a sacolinha, a tampa da pet ali que tomou um refri. Isso vai para a água, um animal marinho, seja uma tartaruga, seja um leão marinho, vai ver aquilo como um alimento, vai ingerir e o sistema digestório dele vai ficar comprometido e vai vir a óbito.
Tem de aves também, o número de aves e animais marinhos morrendo em função do lixo, que as pessoas, não é aquele lixo absurdo, não, é um lixo pequeno que tu tá descartando ali indevidamente. A tampinha, a sacola, porque isso exatamente, aquele brilho, aquela corzinha, o branco da sacola dentro da água chama atenção, eles vão comer. E ele não tem como diferenciar se é um alimento ou se é algo perigoso. E se torna, assim, extremamente perigoso para os animais. E é incrível o quanto as pessoas se preocupam muitas vezes em fazer as oferendas para um objetivo. Mas olha o desespero aí, véspera de carnaval e feriado. Oi, Vivi, tudo bem? Me chamo Pamela. Nasci no dia 16 de 12 de 83. Estou separada faz 2 dias. Ela tá apavorada que ela tá separada há 2 dias. Cara, 2 dias. 2 dias, ela tá apavorada. Então. O pior de tudo é que gosto muito dele. Tem como você ver aí pra mim se vai ter uma reconciliação? Obrigada. Quanto tempo faz que ela mandou essa mensagem? Ontem, hoje é o 3º dia. Pamela. Vamos lá, Pamela. Pamela, como é que vai ter uma reconciliação se vocês nem separaram ainda, guria? Não completou nem as 72 horas para dizer do sumiço do dito cujo. Pamela, assim, ó, vamos falar sério agora aqui, vamos falar sério. Chapanã aqui em Ançã marcando aqui feitiços para vocês, tá? E principalmente fofocas aí no relacionamento de vocês. Senta e conversa. Agora, uma questão é ótimo, né, gente? Trancou a língua aqui. Uma questão é clara para ti. Minha amiga, tu era casada. Tu não estava morta. Relacionamento não é simplesmente só arroz e feijão. Eu vou cozinhar, lavar roupa para o meu esposo quando chegar. Relacionamento é namoro, relacionamento é carinho, relacionamento é uma série de coisas. Ok? Porque assim, ó, sinceramente, tu chegar todos os dias de bobs na cabeça, ou o marido chegar, a esposa está todos os dias de bobs na cabeça, um pijaminha, ou ele chegar um dia em casa, você está com um belo baby doll, uma calcinha bonitinha, faz a diferença. Faz a diferença, o romantismo. Você estava dona de casa e não estava mulher. Por isso que ele foi embora. Mas é uma realidade, Viviane. É uma posição masculina. Não. Não é uma posição. Não é uma posição masculina. Vamos fazer o inverso? Vamos fazer o inverso? Pode fazer. E por que o homem tem que ficar sentado no sofá tomando cerveja e barrigudo? E não pode ser romântico num momento ou no outro? É o comum para os dois. É o casamento, é a comunhão. É a comunhão dos dois. Só que o que acaba acontecendo? Muitas vezes o romantismo de um não é o romantismo do outro. Muitas vezes o outro está... Tem alguma que possa realizar para aquecer esse romantismo? Tem. E muitas vezes os dois estão preocupados com o trabalho e não estão preocupados com a vida pessoal. Tem um axé para isso? Tem. Para aquecer esse romantismo? Tem. Um belo axé de brilho para Oxum e para Iansã, para a mulher. E para o homem, axé de quem? Um axé de Xangô e de Ogum. Ponto. Ou se o homem é muito, como é que eu vou dizer, muito machista, um axé para Oxalá. Sabe por quê? Para Oxalá? Para dar uma acalmada nele. Para ele começar a enxergar as coisas como tem que ser. Entendeu? Desculpa, gente, mas é que ficou todo mundo no silêncio aqui me escutando, por isso que eu disse deu. Pensando no que você está dizendo. Não, mas é uma realidade. É importante, mas é importante também fazer essa avaliação. E essa avaliação depende da sua consulta. Por isso, nós estamos ampliando nosso atendimento também para a cidade de Tramandaí. Você pode ligar para o 3084-3434 e agendar seu atendimento no litoral ou em Porto Alegre. O número de telefone é o mesmo. E você vai ser atendido pelo pai Mário, mãe Viviane ou pai Júlio. Lembrando sempre que estamos com vocês sempre que você precisar. Ontem nós abordamos um assunto que foi de uma mãe que diz o seguinte: meu filho de 16 anos não quer mais ficar sozinho, lembra? Uhum. Que ele estava dormindo no quarto dela, desde que disse que escutou uma voz, um chamado, chamando o nome dele. Aí eu pedi os dados para ver quanto te acompanha. Ele é do 8 de julho de 99. O nome é o Matheus. Não fica mais sozinho em casa e faz 2 semanas que começou com isso. Muito obrigada. Como nós estamos falando aí de almas e de espíritos, será que é algum espírito? É um Exu? É um Egum? O que está acontecendo com esse menino? Matheus, assiste o Sexto Sentido. E põe a tua mãe a assistir o Sexto Sentido contigo, que ela vai entender o que está acontecendo contigo, tá? Essa criança tem uma mediunidade, esse jovem, esse adolescente tem uma mediunidade ao extremo. Xangô aqui marcando aqui, que não é loucura da tua cabeça, tá, Matheus?
Não é loucura da tua cabeça. O guri precisa de um tratamento com os nossos orixás, um tratamento para fechamento desta mediunidade dele. Ele está assim escutando e vendo coisas que são espíritos que estão rondando. Gente, Sexto Sentido e o Ghost são 2 filmes americanos, 2 filmes feitos em Hollywood, fala muito sobre a mediunidade. Primeiro, Ghost. Quando a Whoopi, no papel que ela fazia, os espíritos veem que ela de fato está enxergando, todos eles se aproximam para ela, para falarem com ela. E no Sexto Sentido, o menino, ele não sabe o que é realidade e o que é espírito, porque ele enxerga a todos e escuta a todos. São realidades e são fatos. E esse menino quase vai acontecer isso com ele. E as seguranças estão aí, né, para ser realizadas ainda para esse ano. Siga a orientação, liga e agenda 3843434. Eu tenho mais uma pergunta do pessoal que está se deslocando aí para o mar. Assista o programa de ontem, gente. Tem várias observações aí sobre o trânsito, sobre os cuidados na praia, sobre o cuidado com as crianças. Vai no YouTube, até o pessoal está pedindo para atualizar o YouTube, tá, Aninha? É que a gente coloca, na quinta a gente atualiza o YouTube da semana inteira. Vai no YouTube, te inscreve que tem várias dicas importantes para vocês também. E essa amiga diz o seguinte: Pai Mário, sou filha de Iemanjá, ela está em alta nessa semana, né? E gostaria de saber se mesmo não estando frequentando a religião, posso fazer a oferenda das conchinhas e das moedas, porque a crise financeira está feia aqui em casa. Vou deixar até para você mesmo responder essa pergunta, Viviane, porque foi você que fez a simpatia ontem, mas eu não vejo problema algum. Qualquer um pode fazer simpatia? Qualquer um. Eu era de religião, mas estou afastado, eu posso fazer? Pode. Tu não vai inventar coisa, né? Não vai começar a fazer coisas que se fazia dentro de casa de santo, querer fazer oferendas que tu não sabe que tu não pode fazer. Agora, tu ir lá, servir uma canjica, levar umas flores pro santo, isso não tem problema algum. Se tu encontrar conchinha, né? Mas acho que a simpatia, e já que nós estamos falando de Iemanjá, é importante as pessoas fazerem principalmente de coração puro, né, Pai Mário? Muito. Não adianta chegar lá com uma oração pronta lá e teu coração outra musiquinha não tá do passado, outra musiquinha antiga, tá? Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Né? Sai de lá chutando cachorro, xingando Exatamente. Padre, tem que ir de coração, vai de boa. E por que será que não tem tantas conchinhas na areia da praia? Vamos perguntar ao biólogo. Tramandaí, o primeiro nome dela era Paragem das Conchas, tá? Só que, por que não tem mais tanta concha? Porque existe aquela questão da coleta, né? As pessoas vão caminhando, acham bonito, vão coletando, vão guardando esse material, e também aquela questão também da extração, né? O pessoal, às vezes, eu vou lá pegar um pouco de maçambique, de marisco para comer, tá? E acaba diminuindo a população. A gente observa que a população de bivalves, que são os maçambiques e os mariscos, eles diminuíram muito ao longo das décadas. Não é mais tão farto como se tem antes, até pela coleta, que as pessoas vão coletar e vão vir a comer. A gente não recomenda a ingestão desses bivalves, que eles são filtradores, em áreas onde tu vai ter um sangrador. Porque a gente, sim, por mais que o município tenha locais de esgoto tratado, eles filtram a água que eles estão em contato. E às vezes aquela questão pode ter uma contaminação pontual, tá? Por mais que as nossas praias... Uma virose pode... Exato. Por mais que as nossas praias elas estão próprias para o banho, tu pode ter uma descarga pontual, um probleminha ali, naquele local. E aí, bom, eu quero coletar, eu quero comer. Vai para a parte mais distante, onde a divisa de Tramandaí e Cidreira. Ali tu não tem nenhuma descarga, seja de água pluvial ou eventual contaminação por esgoto. Lá tu tá livre desse risco. E claro, a gente vai cozinhar, tu vai preparar, em hipótese alguma, molusco comer cru, nem pensar. Nem no Rio Grande do Sul, nem na Santa Catarina, hoje praticamente no mundo, né, tu não pode correr esse risco, porque são animais de fácil contaminação. O Rio Grande do Sul, ele sofre influência de 2 correntes marinhas, a das Malvinas, ou da Argentina, tá, e a brasileira. 90% da nossa água, tu vai ter o inverno todo e boa parte do verão, a influência de águas do sul, águas frias. E o pessoal diz, mas a água ainda está suja e está fria. Ela não está suja, fria ela está. Porque aquela cor chocolate, nós estamos em mar aberto, nós não temos enseada, então a energia das ondas ela é muito grande
e existe uma característica muito grande. Água fria, muita riqueza de nutriente. Muita riqueza de nutriente, muitas algas. Então aquela cor escura são algas. E como a gente está perto do estuário, que é a barra, ali, qual é o funcionamento de uma barra? Ela vai fazer toda a drenagem pluvial de rios, lagoas, da bacia do rio Tramandaí. E ali sai muito nutriente. Nutriente, como eu falei, água gelada, algas e fica aquela cor escura. Mas na verdade aquilo não é poluição, pessoal, pode ficar tranquilo, mas são algas. Claro, o cara vai tomar um banho, não fica um aspecto convidativo, né? E quando a troca a corrente atuante, nós vamos ter uma água clara, uma água quente e às vezes vem umas mães d'água junto. Esse é o bônus. E você que está aí, já vendo todas essas dicas de meio ambiente, dicas de segurança, dicas, né, de espiritualidade, a sua mensagem, Pai Mário, para essa semana de Iemanjá? Pense, repense. Intolerância, discriminação. Pense em tudo isso. Simplesmente sente-se à frente do mar e reveja os seus conceitos, os seus preconceitos e a sua vida. Olhe para o mar, que o mar olhará para você. Você que está aí diante do mar, ou diante da sua casa, diante da sua imagem, da sua fé, ou até mesmo diante de uma oração, haja com o coração. Seja limpo nas suas atitudes, no seu pensamento. Mãe Iemanjá recebe todos os pensamentos e ela saberá o que é seu de direito no tempo dos orixás. Nós estaremos com vocês diariamente com esse carinho e esse amor. A fé aos orixás e a palavra de Pai Mário de Oxalá e Viviane de Ançã. A gente volta.